para vocês acerca de algo que vai acontecer agora no próximo mês, a nível nacional. Se porventura vocês verem que eu esqueci esse recado, vocês me lembram aí, tá bom? A pastora está com as crianças, está preparando a aula, porque eles vão ter aulinha também, tá bom? Ó, em Neemias capítulo 1, tem um texto que eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Existe um paralelo entre Neemias e Jesus Cristo muito grande. Mas hoje eu não vou ficar muito aprofundando, trazendo Neemias para Jesus e nem levando de Jesus para Neemias. Eu quero trazer uma palavra para o teu coração e para o meu coração sobre o que Deus faz quando a gente se importa. O tema da mensagem é esse. O que Deus faz se você se importa? Aí você vai falar, como assim, pastor? O que Deus faz se eu me importo? Porque Neemias ensina isso para a gente. Em Neemias capítulo 1, do versículo 6 ao 11, diz assim. Neemias 1, versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que faço hoje diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre todos os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardar os meus mandamentos e os cumprir, então ainda que os seus desterrados estejam em lugares mais distantes da terra, de lá eu os juntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar no meu nome. Esses ainda são os teus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder, com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os meus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos que se agradam de temer o seu nome. Faze com o teu servo, faça com que o teu servo seja bem-sucedido. Hoje, encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Aqui, Neemias, ele está sabendo da destruição de Jerusalém. Ele sabe que Jerusalém foi destruída. Ele recebe a notícia de que está tudo destruído, de que está tudo quebrado. E ele, ele estava sendo copeiro desse rei, mas no coração dele, acendeu o desejo de se importar. E sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? É que, assim como Neemias é um homem que se importa, ele se importou em fazer a situação de Jerusalém melhorar, ele se importou em se colocar à disposição para reconstruir algo que estava destruído. Ele se colocou na brecha para pagar um preço por algo que talvez ninguém se importasse. Mas sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? É que se você se importa, Deus se importa. É que se você se coloca na posição, Deus te dá a ferramenta. Aí você vai falar, mas pastor, como que eu aplico isso na minha vida? O que te importa? Tua família te importa? As coisas não estão boas? Então você tem que se colocar na brecha, como alguém que ora. E falando para Deus, não só pedindo a Deus, mas falando como Neemias falou. Senhor, nós pecamos contra ti. Ele não está falando que Israel pecou. Ele se inclui. Se você ler Jó capítulo 1, quando Jó fazia as ofertas para o Senhor, a Bíblia fala que Jó ofertava pelos filhos. Jó ofertava pela esposa. Jó não ofertava só por ele.
Se você for lá no desafio de Elias contra os 400 profetas de Baal, Elias edifica um novo altar. Um dia eu vou pregar isso para vocês com mais profundidade. Mas Elias edifica um novo altar. Ele põe 12 pedras lá. E quando ele coloca essas pedras, ele começa a clamar: Senhor, nós, a nossa nação. Ele se coloca, ele era o profeta. Ele poderia dizer assim: eles, Senhor, eles. Israel está desviado. Porque Elias ainda fala antes, tem 400 profetas de Baal, mas só eu fiquei como profeta do Senhor. Então chama os 400 profetas de Baal e eu, como profeta do Senhor, vou orar. Só que na hora que ele vai orar, querido, ele se inclui. Às vezes a gente está orando pelos nossos familiares e a gente olha e fala assim: Senhor, ajuda ele a vencer aquilo, ajuda ele a vencer aquilo. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, nós temos que nos colocar com a dor daquele outro, sabe? Porque às vezes a pessoa está presa num erro, num pecado, não importa, eu não estou aqui para julgar ninguém. Às vezes a pessoa está presa e a gente não pode viver uma vida de super santos e ficar acima do bem e do mal. Não, a gente tem que agregar com essa pessoa. Senhor, tem misericórdia de nós. É como a oração do Pai Nosso: perdoa-nos. Perdoa-nos. Você vai orar pelo seu filho, peça perdão por você e por ele. Você vai orar pela sua esposa, peça perdão por você e por ela. Se inclui, querido, se importe. Porque se você se importar, Deus vai se importar. Amém? E o que é importante para você? Porque normalmente aquilo que é importante para nós, a gente toma como prioridade. O que é importante? O que realmente acende o teu coração? Para Neemias, a dor de ver o sofrimento de Israel, a dor de ver Jerusalém destruída, moveu ele a ajudar outras pessoas. Moveu ele a transformar a situação em volta dele. E existe uma frase que eu já vi secularmente que diz mais ou menos assim: se a dor do outro não te incomoda, talvez o doente seja você. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando aqui para incriminar ou recriminar, não, querido. É porque a dor do outro é a nossa dor. Nós somos embaixadores de um reino. Então, se a dor do seu filho é importante para você, você tem que se importar. Você tem que pagar o preço. Você tem que se colocar. Se o desemprego é uma dor para você, você tem que batalhar. Você tem que jejuar, você tem que orar, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus e elas são espirituais. A armadura de Efésios 6 é totalmente espiritual. O capacete da salvação, a espada da justiça, que é a palavra de Deus. Tudo aquilo é espiritual. Então, o que cabe para a minha vida e para a sua é o quanto é importante para você. O quanto algo te importa. Ele poderia, Neemias aqui, ele poderia ver a destruição e ele poderia lamentar e chorar. Ele poderia lamentar, chorar, orar e parar depois disso. Mas ele fez mais que isso, queridos. Ele lamentou, ele chorou, ele orou, mas na sequência ele não parou, ele se posicionou. Quando Deus manda você fazer algo, querido, você tem que ir fazer. E eu costumo dizer, foi o que eu disse até esses dias atrás para algumas pessoas, é que quando Deus te dá uma missão, Ele vai te dar os recursos. Deus te deu uma missão, se Ele te deu, Ele vai te dar os recursos. Eu não concordo com fazer algo sufocado, sabe? Como, em que sentido? Principalmente para o reino de Deus. Às vezes a gente faz as coisas para Deus assim, estou fazendo, mas estou morrendo. Não. Jesus não ensinou isso.
Jesus ensinou que é para a gente orar e pedir os recursos. É para a gente orar e falar, Senhor, manda trabalhadores para a sua seara. É para a gente se posicionar da maneira certa. Você quer progresso na sua vida, você quer progresso financeiro, começa a consagrar tudo que você tem na mão do Senhor. Você quer a mudança da tua família, você quer a mudança dos seus filhos, começa a consagrar os seus filhos ao Senhor, ao invés de um posicionamento de tipo, esse meu filho não obedece, essa minha filha não obedece, esse meu filho ficou afastado dos caminhos do Senhor, essa minha filha não quer voltar para os caminhos do Senhor. Ore por eles. E faça como Neemias. Senhor, nós pecamos. Nós pecamos. Não foi só o meu filho que pecou, eu também pequei. Aí você vai falar, mas pastor, como assim? Você também pecou, eu também pequei. Eu também pequei. Em que sentido? Porque a Bíblia fala para a gente, no Velho Testamento, que é para a gente inculcar. Eu já falei isso para vocês aqui umas lives anteriores. É para a gente inculcar o temor de Deus no coração dos nossos filhos. O que é isso? É para você investir tempo. É para você investir qualidade, para que o teu filho ouça o evangelho da tua própria boca e fale, olha, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, eles estão ensinando a palavra de Deus aqui. Neemias escreveu a trajetória, ele viu tudo aquilo, e aí ele se posiciona para reescrever a trajetória do povo. Por quê? Porque ele se importa com a dor. A dor não é só dele, ele sabe, existe uma nação que tem dor. E quando eu estava preparando essa mensagem, não tem como não ter associado com o momento que a gente vive. Sabe, o momento que a gente vive como igreja. Como igreja, como corpo, eu e você e eu. A tua dor, irmão, é importante para mim. E eu espero que a minha dor seja importante para você. Por quê? Porque a gente forma um corpo só. Eu não formo um corpo sozinho. Eu dentro do corpo, todos os membros são importantes. Você não vai ver essa mão brigar com essa mão. Essa mão não vai esmurrar essa mão. Ela não faz isso. Essa mão ajuda essa mão. Essa perna ajuda a outra perna. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei observando a nossa trajetória como igreja, sabe? Porque a dor de um tem que ser a dor do outro. A missão de um tem que ser a missão do outro. E isso não é falar, se posiciona, ajuda. Não, querido, é só percepção. É só percepção. Porque um fardo, vamos supor que a gente tivesse que carregar 200 quilos. Uma pessoa só dificilmente conseguiria. Mas se a gente se colocar debaixo e falar, vamos juntos, a gente consegue. Tem uma pastora aqui da Quadrangular, pastora Maria e pastor Carlinhos, que eles são pastores da maior igreja da nossa região. A igreja dele deve ter umas 1.000 e poucas pessoas. E eles são bênção demais, são pessoas que eu gosto muito, e eles já vieram na minha casa. Eles já vieram aqui. Alguns anos atrás eles vieram na minha casa, eu já estive na igreja deles, num culto de campanha, mas eles vieram comer uma pizza comigo, um tempo atrás. E a pastora Maria, na época, ela estava me contando a trajetória da igreja dela. Que a igreja dela, quando ela pegou, não tinha ninguém. Por conta de um problema. E aí, Deus foi começando a mandar as pessoas, e as pessoas foram começando a se juntar, e fizeram um corpo. E aí ela falou uma coisa para mim que eu nunca mais esqueci. Ela falou assim, Deus só manda situações se você fazer o recurso. E se eu for transportar para essa palavra, Deus só muda as situações se a gente se importar. Porque Deus não pode mandar mais pessoas se a gente não se importar. Deus não pode mandar mais pessoas se a gente não tiver estrutura para cuidar. Deus é Pai.
Deus não vai deixar filho órfão. A gente precisa ter estrutura para cuidar. E eu sozinho não consigo. Mas se um ao outro ajudar, como diz a Bíblia, um ao outro ajudou o seu irmão e disse, esforça-te. Aí, querido, aí o povo é um. E como lá em Gênesis 6, todo mundo fala de Nimrod, que Nimrod fez a torre e queria chegar em Deus, só que todo mundo esquece que Deus desceu e falou assim, eis que o povo é um. Agora, porque o povo é um, qualquer coisa que eles quiserem fazer, eles vão conseguir fazer. Só que como eles estavam com uma motivação deturpada de fazer uma torre para chegar no céu, Deus falou, não é essa a missão. A missão é ser um, mas é para o reino. Não é para poder. Porque a ideia de ter uma torre que chegasse no céu era de fazer da cidade de Nimrod o maior acontecimento do mundo. Então, quando eu e você somos um, nos colocamos na brecha para um ser a dor do outro, a partir desse momento a gente está cumprindo a vontade de Deus. Eu sei que você tem problema, querido. Eu também tenho. Nós temos. Você não é perfeito. Eu também não sou. Mas a gente pode se ajudar. A gente pode se importar. A gente pode perguntar, poxa, como que você está? A gente pode, e não só pode, a gente deve. Porque Deus se importa. E se Deus se importa, é mais do que motivo para eu e você se importar. Neemias orou, pedindo recurso para Deus. Ele orou e depois ele se colocou na brecha para ser o artífice construtor da reconstrução da nação. E lá em Hebreus 11, fala exatamente isso. Lá do versículo 7 até o versículo 10, vai falar começa falando de Noé, sobre posicionamento, tá? Eu vou ler para você. Pela fé, Noé, devidamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Note, presta atenção nisso, querido. Quando Noé construiu a arca, nunca tinha chovido. Eu sei que passou na novela, não sei se vocês acompanharam a novela Gênesis, no comecinho falando que choveu, mas nunca tinha chovido. Aquilo ali foi uma amarração que eles fizeram. A primeira vez que a terra viu chuva foi no dilúvio. A terra nunca tinha visto chuva. A Bíblia fala lá em Gênesis que subiu uma relva do solo e molhava as plantas, mas não chovia. E aí Deus fala para Noé, Noé, se importa. Foi isso que Deus falou para Noé. Noé, se importa. Se importa de fazer uma arca. Porque se você se importar, Noé, faz a arca. Entra você e a tua família, porque eu vou inundar a terra. Porque Deus poderia falar para Noé e Noé não se importar, querido. Mas você vai falar, não, mas Deus moveu o coração de Noé. Moveu porque ele ouviu. E quem ouve se importa. A mesma coisa foi Abraão. Abraão, na continuidade de Hebreus 11, ele foi chamado a obedecer, a fim de ir para um lugar que ele não sabia onde era. O convite para Abraão é, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai da tua zona de conforto, sai da onde está tudo fácil, aonde você já se acostumou, sai da zona de conforto da tua vida e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Anda por fé, Abraão. Anda por fé. E aí Abraão sai, sem saber para onde ir.
Abraão foi chamado e obedeceu, a fim de ir para um lugar que ainda havia de receber por herança. E partiu sem saber para onde ir. Pela fé, peregrinou a terra da promessa como sendo terra alheia. Estou andando aqui, mas não é minha terra. Habitando em terras com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamento, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Por que eu estou falando isso, querido? Porque para você se importar, você tem que mudar o mindset, você tem que mudar a mentalidade. Você tem que sair da posição de vítima da circunstância e passar a ser autor da história. Porque você pode ser a vítima da circunstância, queridos. Eu posso ser a vítima das circunstâncias. A gente pode ver todas as circunstâncias desfavoráveis e sentar num canto e ficar assim, tadinho de mim, coitadinho de mim, eu sou pobrezinho, ninguém se importa comigo. Ou eu posso ter uma atitude proativa e falar, Deus, eu estou contigo. Eu não sou uma vítima, eu sou alguém que escreve a história. Eu estou escrevendo a história. E é assim que você tem que se posicionar na sua vida. Mais do que somente como igreja. Como igreja, nós estamos escrevendo juntos a história. Mas mais do que a igreja. Se posicione assim na sua vida. Olhe para as dificuldades e fale, olha, eu posso tomar uma posição diferente. Eu posso agir diferente. Eu posso ser melhor. Eu posso ofertar mais de mim para o outro. Ao invés de eu querer tanto do outro, eu posso me dar mais. Eu posso me colocar mais. Porque a verdade, querido, isso a psicologia explica. O mundo muda quando você e eu mudamos. Não é o mundo que muda sozinho. É a gente que muda. E aí todas as circunstâncias também mudam. Você é bênção. Você foi chamado para ser bênção. Você foi chamado para abençoar. Você foi chamado para ser cabeça e não cauda. Você foi chamado para estar em cima e não debaixo. Mas o estar em cima não é para pisar o outro. O estar em cima é para falar, dá a mão, eu vou te ajudar. Caminha comigo. Vamos. Você não pode ser a vítima, você tem que se colocar como autor da história. Falar, poxa, eu posso ter essa posição? Pode, e não só pode, deve. Porque se você tiver essa posição, de fato, você vai começar a escrever uma história linda. Lá em Neemias 2, Neemias está triste. Depois você lê em Neemias 2. Ele está triste. Ele chega diante do rei e o rei percebe o semblante dele. E fala, por que você está triste, Neemias? Para o rei perceber que o semblante de Neemias está triste, sabe o que eu aprendo com isso, querido? É que Neemias era um cara alegre. Neemias era um cara para frente. Era um cara que escrevia a própria história. Não era uma vítima, sabe? Ele era alguém que, pô, eu tô aqui, conta comigo. E aí Neemias se depara diante do rei triste, e o rei percebe. Por que ele percebe? Porque com certeza Neemias tinha uma atitude antes daquela tristeza de tipo, sou sempre pau para toda obra. Sou obreiro aprovado. Estou experimentado. E aí naquele dia ele estava triste. E o rei olha e fala, Neemias, por que você está com o semblante caído? E aí Neemias fala assim, rei. Depois você lê lá em Neemias, no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, vai falar sobre isso. Ele fala assim, rei, a terra dos meus pais, onde os meus pais estão sepultados, está tudo destruído, rei. E eu estou triste pelos sepulcros dos meus pais. Eu estou triste porque a terra que meu pai viveu, que minha mãe viveu, está desabitada, está destruída. E quando a pessoa é para frente, quando a pessoa é batuta, como dizia meu avô, né?
Meu avô Francisco falava assim, você tem que ser um cara batuta, você tem que ser uma pessoa sacudida. Meu avô falava isso. Que saudade do meu avô. Que saudade do meu avô. Meu avô falava assim, você tem que ser batuta, você tem que ser pra frente, você tem que ser sacudido. Por quê? Porque se você for assim, quando as pessoas estiverem tristes, elas vão perceber. Agora, se você for só murmurar, só reclamar, só ver problema, só ver adversidade, as pessoas não vão perceber tua tristeza, porque o teu padrão é esse. O teu padrão é de tristeza, de reclamação, de murmuração, de pouco posicionamento. Mas se você mudar aqui, ó, a partir de hoje, pastor, eu vou ser aquela pessoa que eu vou olhar e vou lembrar do seu Francisco, do seu avô, falando que é para a gente ser batuta, que é para a gente ser sacudido, que é para a gente ser para cima. Aí, querido, aí, o dia que você estiver triste, você não vai nem precisar falar. As pessoas vão chegar perto e falar, que foi? Por que você está assim? E foi isso que o rei fez para Neemias. Aí Neemias fala de reedificar a história do seu antepassado. Neemias está falando para o rei, eu vou reedificar uma nova nação. E talvez essa nação depois vai vir lutar contra você. olha o que Neemias está falando. Porque naquela época Israel ia tomando tudo. Depois que Israel estava reconstruído, Israel foi guerreando. E ele fala, Deus, Neemias, rei, eu quero reedificar uma nação. Eu quero reedificar a terra do sepulcro dos meus pais. E aí o que o rei faz? O que você precisa? Eu preciso de recursos. E o que o rei faz? O rei coloca os recursos. O rei dá cartas. O rei dá madeira. O rei dá mantimento. O rei manda ajudante. Por isso que eu falei para vocês mais cedo. Se a gente está num projeto de Deus, a gente não pode aceitar trabalhar assim. A gente tem que saber que Deus é dono do recurso. Ele tem que mandar o recurso. Aí você fala, pastor, mas eu tenho que me esforçar. Ok, o esforço é fazer. O recurso é Deus que dá. O esforço é fazer. Agora, o recurso para fazer, Deus tem que dar. Porque a obra é dele. A não ser que a gente está trabalhando na força do nosso braço. O que eu particularmente, eu não opero aqui. Eu não opero nessa força aqui. Porque eu entendi que o dono do ouro e da prata é o que me dá o recurso para eu fazer tudo. Porque se ele me der, eu não vou negar. Então, as condições, Deus levanta para quem se posiciona, querido. E Jesus vem fazendo isso em nós também. Lá em Efésios 2,19, a Bíblia fala assim, vocês já não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são co-cidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. E nele, todo edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para ser morada de Deus no Espírito. Note, meu irmão, note isso. Nós precisamos de posicionamento, porque Cristo já trouxe a gente para perto do Pai, para a gente ser morada de Deus no Espírito, para Deus habitar na gente. Para Deus habitar na gente. E muitas das vezes, depois eu vou pregar mais sobre Neemias para vocês na próxima semana, muitas das vezes a oposição vai aparecer. Porque a Bíblia fala que quando Neemias começou a reedificar, começou a trabalhar, a oposição apareceu. Sanbalat e Tobias começou a debochar, diminuir, ridicularizar. Só que o que Neemias fez? Eu sou sacudido, querido. Eu sou batuta. Eu não amoleço.
É igual vara de marmelo, enverga, mas não quebra. Falar, olha, querido, você está dificultando. E Sambalat Tobias começou a debochar. Fala, quem que é essa meia dúzia de gato pingado estava querendo fazer? O que esses caras querem fazer? E a Bíblia fala que Neemias foi andar ao redor do muro para ver onde estavam as coisas quebradas, para traçar uma estratégia. E aí, ele tinha pouca ajuda e tinha muita crítica. Gente para botar para baixo estava cheio. Sambalat Tobias ficava tremando contra quem estava trabalhando. E às vezes é assim no teu trabalho, às vezes é assim na tua família. Você está tentando edificar alguma coisa e estão debochando, estão te ridicularizando, estão te diminuindo. Mas o meu conselho para você é não para. Não para. Fecha os ouvidos para a crítica e abre o teu coração para Deus. Pede para Deus. Lá em Neemias 2, do versículo 11 até do versículo 1 até o versículo 10, você vai ver que a oposição se levanta no final. Do versículo 11 até o versículo 20, Neemias observa os problemas que tem na reconstrução. Ele vai lá e olha todas as falhas que tem. O que precisa melhorar? Precisa melhorar isso, precisa melhorar aquilo, precisa melhorar aquilo outro, precisa transformar isso, precisa fazer aquilo. E aí, depois que ele vê tudo isso, ele passa para o próprio povo e fala, olha a situação de dificuldade que a gente se encontra. Olha a situação que a nação está passando. Como quem diz, eu estou aqui para ser mais um braço, mas todo mundo precisa enxergar. E ele conclama o povo a se preparar. A oposição debocha dele, mas a confiança dele é Deus. Porque ele fala, Deus vai nos fortalecer, Deus vai nos ajudar. A mesma coisa é você. Talvez as coisas na tua casa, tá todo mundo falando, nunca vai mudar, não vai mudar. Querido, é Deus que fortalece. Você se posiciona, você verga o arco de bronze, como diz a Bíblia. Na força do Senhor eu vergo um arco de bronze. Então, é você que se posiciona. Existe uma frase que eu ouvi de um amigo de um antigo trabalho meu, que ele tinha um quadro no escritório dele. Que dizia assim, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Aí você fala, pastor, então a gente vai ter que viver sempre com o mar agitado? Não. Deus dá o mar calmo e Deus dá o mar agitado. Mas a gente tem que ser um povo, a gente tem que ser um. A gente tem que enxergar igual, a gente tem que mentalizar o que a gente vai fazer. A mesma coisa na sua casa. Se aí na sua casa você é casado, você é casada, você mora com seus filhos, e um fala, eu quero pintar a parede, o outro fala, eu quero botar o piso no chão, se vocês não chegarem a um consenso, nem vão pintar a parede, nem vão botar piso no chão. Porque casa dividida não subsiste. A Bíblia fala isso. Sua família dividida não subsiste. Eu vou te contar, aqui na minha casa eu só tenho uma televisão. A gente não tem mais televisão, a gente só tem uma. Fica na sala. Aí você fala, pastor, mas por quê? Porque a gente força, tá todo mundo junto. Aí você fala, força como, pastor? Força. Porque as crianças, se tivesse 2 TV, elas podiam querer o quê? Videogame. Elas queriam... E honestamente falando, provavelmente eu vou ter uma televisão a vida inteira. Porque eu não quero abrir mão dos meus filhos na mesa comigo. Hoje em dia, com televisão, as pessoas pegam o prato de comida, saem e vai sentar lá no sofá. Ao invés de sentar com quem está ali, dividindo o teto, ao invés de investir tempo na família. E aí, às vezes, a gente acha que, o que eu vou fazer? Como que eu vou agir? Não, querido.
É nesses detalhes que você vai construir a tua família. É nesses detalhes que você vai mudar a história da tua vida. Deus é Deus de detalhes. Não fique esperando um milagre muito grande, gigantesco para dar glória a Deus. Não. Você tem um teto. Se a tua família está aí, já glorifique. Já glorifique. Porque Ele está cuidando. Lá em Hebreus 3, ele diz assim, o escritor de Hebreus diz assim, no entanto, Hebreus 3:3, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração como na rebelião, no dia da tentação no deserto. O que ele está falando? Moisés edificou um povo e um acampamento terreno. Terreno. O tabernáculo de Deus com os homens era terreno. Acho que vocês estão conseguindo entender, eu espero que sim. Moisés está ali edificando um tabernáculo terreno. Jesus vem e edifica um tabernáculo espiritual, do qual a casa de Deus passa a ser eu e você. Mas isso não muda o fato da gente voltar a ser um, porque Jesus orou, Pai, faz deles um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. João 17. O fato de você e eu sermos a igreja, você é a igreja aí, eu sou a igreja aí, aqui, isso não tira a nossa obrigação de ser um. A nossa obrigatoriedade de ser um não mudou, porque a gente precisa ser um. Porque lá em Gênesis, se aquele povo de Gênesis 6 fosse um, com motivação certa, acabou. Mas ali também estava o propósito de Deus, de espalhar os povos pelo mundo todo, para que Jesus viesse e comprasse para Deus gentios e judeus. Ali era um propósito, mas hoje a gente precisa trabalhar a unidade, sermos um. A tua dor é importante, a minha dor é importante, a nossa dor é importante, e nós nos colocamos na brecha uns pelos outros. Certa vez eu preguei numa igreja e eu falava assim, para as pessoas dessa igreja, eu falei assim, se você vai para a sua igreja, para a sua casa, e você fala mal do seu pastor, como é que você quer que venha alguém para a igreja se você não gosta do seu pastor? Ninguém vai vir. Se você não fala bem dele, quem vai vir? Fala, o cara tá falando mal e tá lá com ele, e aí quer que eu vou lá? Não. A mesma coisa é a nossa relação. Se você começar a falar mal do teu filho para o teu vizinho, da tua filha para a tua vizinha, sua filha não vai gostar mais de você, seu filho não vai gostar mais de você, vai ficar chateado com você. Se esforce para fazer a diferença. Porque se você for se esforçar, se você se importar, Deus faz. Você tem que se importar, você tem que ser igual Neemias. Eu não importo. Eu não importo. Eu não estou para brincadeira. Eu não estou para meninice. Eu não estou para coisinha. Eu estou para obra. Eu estou para fazer. Eu sou batuta. Eu sou sacudido. Eu não estou brincando. Então, se você se esforçar para fazer a diferença, Deus vai ser sua recompensa, querido. Em 2 Crônicas, capítulo 15, lá no versículo 7, Deus fala claramente sobre isso.
Não ser, mas sejam, se não me errar a memória, está mais ou menos assim, ó, 2 Crônicas 15:7. Sejam fortes, não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra que vocês fazem terá uma recompensa. Seja forte, não deixe as mãos desfalecer, não deixe a esperança morrer, porque a obra que você está fazendo tem recompensa. E se você fizer uma obra boa, querido, a recompensa é boa. Mas se você fizer uma obra má, a recompensa é má. Deus te chamou para as boas obras, para você andar nelas. E como Deus falou para Josué, eu não podia deixar de citar isso, né? Josué, capítulo 1, Deus começa falando com Josué: Josué, meu servo Moisés está morto. Morreu. O meu servo Moisés morreu. Agora, tu toma a frente. Puxa esse povo. Faz esse povo herdar a terra que eu prometi para os pais dele. Não somente se esforça, ser forte e corajoso. Porque como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas se esforça, seja forte e corajoso. Não tema nem se espante. Como quem diz, você começou a andar, não olha para trás, querido. Você andou, não andou? Botou a cruz de Cristo nas costas? Botou? Acabou. Acabou. Eu resolvi servir a Deus, resolvi. Então agora é no modelo de Deus, não é no meu. É no modelo de Deus. Porque eu creio nele. Eu estou andando com ele porque eu acredito na promessa. E como Deus falou para Josué, Moisés está morto. Levanta. Faz esse povo herdar o que eu prometi. Então somente se esforce e seja corajoso. Eu vou ser com você todos os dias da tua vida. Porque a missão de Moisés e a missão de Josué era outra. Um era diferente do outro. Quando Josué chegou na vida de Moisés, Moisés já estava meio velho. Aí chegou Josué. Chegou o jovem Josué. Moisés, antes de Josué, lutava nas batalhas, lutava nas guerras. Só que depois chegou um momento que Moisés já não lutava mais. Moisés subia no alto do monte, ficava de mão levantada, e quem pegava a espada era Josué. Enquanto Moisés segurava as mãos levantadas, Israel prevalecia. E prevalecia onde? Com Josué lá na frente. Batuta, sacudido, com espada na mão e falando, nós vamos tomar o que é nosso. A mesma coisa é você. A espada é isso aqui. Você tem que envergar ela e falar, ó, eu tenho a espada. Sou batuta, sou sacudido, não estou para brincadeira, estou para fazer a diferença, estou para ser diferente, estou para ser bênção, porque Deus me chamou para ser uma bênção. Essa é a tua missão, querido. E eu encerro agora. Lá em Hebreus 11, lá na Galeria dos Heróis da Fé, o escritor de Hebreus depois lá escreve assim, ó, o que mais direi? Lá no versículo 32 até o 34, o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, todos os profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra e puseram em fuga os exércitos estrangeiros. É isso que eu estou falando para você, querido. É da tua fraqueza tirar força. É do momento de dificuldade tirar aprendizado e falar, eu sou maior do que isso, eu posso fazer mais do que isso, porque Deus é na minha vida. E se Deus é na minha vida, não tem para ninguém.
Deus é na minha vida. Deus é na minha vida. Então você se posiciona desse jeito. Deus é na tua vida. Não tem para ninguém. Tampa os ouvidos para as críticas, olha para o autor e consumador da sua fé, não seja fraco, não esmoreça, levante e lute. Levante e lute. Porque é isso que Deus espera de você. Chega de ficar sendo vítima da circunstância, passa a escrever a tua história, passa a escrever o que você veio fazer nessa terra. Você não veio para brincar, você não veio passar tempo. Você não veio passar tempo. A gente vem para o culto, não é para perder tempo, a gente vem para o culto para aprender de Deus e para sair daqui falando, eu sou forte, Deus me fez forte. Deus me fez vencer coisas que eu nunca pensei que eu ia. Então eu não posso esmorecer. Teve uma frase uma vez que o pastor Hélio me falou, logo quando eu cheguei aí. Eu acho que eu estava com vocês, não tinha um mês. E um dia eu fui lá na casa do pastor Hélio e eu ajudei ele a carregar lá um caminhão de comida para ele mandar lá para Aguaí. E a gente estava colocando um monte de comida num caminhão. E aí ele falou um negócio para mim que eu concordo plenamente. E a gente já tinha conversado outras vezes, mas ele nunca tinha falado. E eu, na hora, eu falei, rapaz, Deus está juntando a gente porque tem propósito nisso. Ele falou algo para mim que mexeu muito comigo e talvez ele nem saiba. Ele falou assim, Deus dá as condições porque aqui a gente não brinca de fazer a obra. A gente faz a obra. E é exatamente nisso que eu acredito. Por isso que eu falo para vocês que eu não quero fazer a obra assim. Porque eu não brinco. Não estou de brincadeira, não estou de meninice, não estou de frescura. Não, aqui, honestamente falando, se o negócio é frescura, eu vou ser muito franco, não é comigo. Não é comigo. Sou amoroso, sou cuidadoso, mas não tenho tempo para frescura. Não tenho. Agora, se é para a gente andar junto, se é para a gente chorar junto, se é para a gente guerrear junto, se é para a gente levantar essa espada aqui e vencer junto, conta comigo. Porque esse é o nosso papel. Nós somos um, queridos. Nós somos um. E você e eu temos que saber isso. Somos um. Estamos formando um corpo. A minha dor tem que ser a sua dor tem que ser a minha dor. Nós caminhamos juntos. Você é bênção. Você foi chamado para ser bênção. Sua família é uma bênção. Sua casa é uma bênção. Seus projetos são uma bênção. Se posicione. Feche o ouvido das críticas. Abre o coração para Deus e vai. E vai. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não faz que nem a mulher de Ló para olhar para trás. Nada disso. Não olha para trás. Você pegou a cruz, é para frente. Você pegou a cruz, é para frente. Ah, eu catei a cruz. Deus me chamou, falou, ó, pega a minha cruz e me segue. Eu pego a cruz e sigo. Acabou. Tem um filme que eu acho que eu já até falei para vocês lá no grupo da igreja. Chama Paulo. Apóstolo de Jesus Cristo. Depois vocês vê, tem aí nesses telecine, nessas coisas aí tá até de graça aí num canal. E aí, no meio do filme, Paulo solta uma frase que ele dá muito significado em tudo que ele escreveu no filme, porque vai mostrar onde ele estava, o filme inteiro passa com ele preso, até que ele acaba morto, mas ele vai edificando a igreja da onde ele está. Tanto é que uma das coisas que Paulo escreve no Novo Testamento, ele fala, o meu corpo pode estar preso, mas o evangelho permanece livre. Por quê? Porque ele anunciava. Ele mandava a carta, falava, ó, fala para o povo fazer isso. E o povo fazia e o evangelho ia. E o evangelho ia. Porque, na verdade, o que precisa é só de direção. Porque quem faz a diferença é isso aqui, não sou eu. É isso aqui que faz a diferença. E aí, Paulo pega e fala assim, numa das salas dele, ele fala assim, homens não morrem por algo que não acreditam. Porque falam que os homens vão fazer rebelião, que não sei o quê. Aí ele falou, como vão fazer rebelião se eles estão morrendo? Porque nessa época, Paulo está lá e fica claro
fica claro que o povo está sendo morto nas arenas de Nero, no circo de Nero. E aí Paulo fala assim, vocês estão preocupados de rebelião? A gente não vai pegar a espada, não. A única espada que a gente tem é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ninguém vai pegar a espada, não. Vocês estão preocupados com isso? E aí ele solta. Homens não morrem por algo que não acreditam. E aí você fala, pastor, mas então você está falando que a gente vai morrer? Não, eu não disse isso, querido. Porque, na verdade, você já está morto. Aí você fala, mas como assim, pastor? Estou vivo aqui. Sim, mas você está morto espiritualmente, porque a Bíblia fala que a vida que hoje eu vivo para a glória do Filho de Deus. Então, se você não viver para a glória do Filho de Deus, você está morto. É isso, querido. Posicione-se. Você se importa? Se você se importa, Deus também se importa. Se você se importa, porque Neemias se importou quando não tinha nada. Só tinha muro quebrado. E Neemias falou, eu vou, porque eu me importo. Se você se importa, Deus se importa. Se a tua família está quebrada e você se importa, você começa a interceder pela sua família, porque Deus se importa. E se ele levantar o braço dele poderoso, não tem para ninguém, querido. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. É isso. Que você seja cheio da presença de Deus com essa palavra. Eu espero que tenha sido uma bênção para a tua vida. Esse é o desejo do meu coração. Posicione-se. Posicione-se. Não olhe para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, olhe para frente e vai. E lembra do seu Francisco. Lembra do seu Francisco. Quando você quiser lembrar dessa mensagem, o pastor falou que o vô dele falou para ele ser forte, corajoso, ser sacudido, não ser de brincadeira. É isso. É ser forte e corajoso. É para cima. É além. É para frente. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu vou orar por vocês agora e depois eu quero me despedir de vocês, tá bom? Aí vocês me dão um tchauzinho aqui no microfone, que eu sinto saudade de vocês. Pai, obrigado porque a gente se importa. E a gente se importa porque a gente te ama. E porque a gente te ama, o Senhor também nos ama. E porque a gente se importa, o Senhor tem nos dado recursos, o Senhor tem nos dado condições. Eu peço, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, que o Senhor abençoe a casa dos meus irmãos, os lares deles, que não falte a tua presença, nem a tua bondade, Pai. Abençoa as famílias, abençoa os filhos, as filhas, os netos. Abençoa, Senhor Deus, abençoa o genro, as noras, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Abre o entendimento deles para que eles sejam fortes e corajosos, para que eles sejam pessoas altamente imbuídas da missão, para eles herdarem a promessa, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus. Dá um final de domingo abençoado para o meu irmão. Dá uma semana de vitória, Senhor Deus. Abre as portas, Pai. Derrama da tua graça, Senhor Deus. Toca, Senhor Deus, naqueles que precisam ser tocados, Pai. Visita, Senhor Deus, aqueles que precisam ser visitados. Opera, Senhor Deus. Opera, Pai. Visita os hospitais, Senhor Deus. Essas pessoas que nós conhecemos que estão enfermas, Pai. Toca também em nome de Jesus. Faz a tua obra, Pai. Em nome de Jesus. Abre o nosso coração e a nossa mente, Pai, para a gente poder te ouvir cada dia mais, para a gente poder te amar cada dia mais. Em nome de Jesus. Eu não sei quem de vocês, mas Deus está me mostrando aqui. Tem uma conversa com uma pessoa que está sendo postergada, parece que por medo, por
por alguma coisa nesse sentido, conversa profissional. Mas Deus há de abrir a porta, Ele vai dar o bom momento para você conversar e Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ele vai honrar você. A hora que for a hora, você vai sentir paz no coração para fazer, para conversar com essa pessoa profissionalmente, e Deus vai honrar você. Deus vai fazer tua luz brilhar lá. Não precisa ter medo, precisa de fé. Creia, creia, tão somente creia. É isso que eu desejo para a tua vida, querido. Em nome de Jesus. Deixa eu só dar uns recadinhos para vocês. Dia 5 agora, dia 5 de abril, nós vamos ter um jejum de 21 dias de Daniel, que é um jejum nacional que a Quadrangular está instituindo. Se não me falha a memória, amanhã temos um jejum nacional também que está sendo levantado, mas do dia 5 até o dia 26, é isso? Isso. Dia 5 até o dia 26, se não me falha a memória, nós vamos ter esse jejum nacional, tá? Onde vai ser feito um jejum nos mesmos moldes de Daniel. Tirar uma vaidade, tirar um alimento, tirar um gosto. É um jejum com 4 propósitos. Depois eu vou passar as diretrizes para você, aí para você fazer esse jejum em prol da sua vida, em prol da igreja, em prol das famílias. E abre esse jejum na tua casa. Abre ele. Consagre esse jejum no meio dos teus familiares. Consagre. Consagre. Fala, olha, eu vou consagrar. Faz que nem Jó. Talvez o teu filho, a tua filha não crê, mas você clama por eles. Você se coloca na brecha por eles. E Deus vai honrar a tua fé. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, fique ciente aí que dia 5 eu vou pegar agora o encarte, eu já vou dar um jeito de postar hoje o encarte do jejum, tá? E entre nesse propósito, entre. Escolha o que você vai jejuar e se eu posso te dar um conselho, faz jejum do que dói mesmo. Tipo, isso aqui eu gosto pra caramba, tira isso. Tira o que você gosta. Não adianta tirar o que não vai fazer falta. Tem que tirar o que... vou tirar o negócio que custe. Vou tirar o que custa. Então, faça debaixo de oração, debaixo de clamor, e, se possível, se organize para você orar 3 vezes por dia, como Daniel fazia. Daniel orava 3 vezes por dia, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Eram esses horários. Não estou falando para você fazer os mesmos horários, mas faça um propósito de orar, de buscar, de se consagrar, porque Deus vai fazer. Amém? Eu desejo que vocês tenham uma semana muito abençoada, queridos. E se vocês puderem me dar um tchauzinho aqui, abre o microfone aí, fala comigo um pouquinho. Eu vou ficar muito feliz de falar com vocês. Espero que a palavra tenha falado com cada um de vocês. Se vocês quiserem pedir uma oração agora, peçam. Se tiver algum desejo para compartilhar, compartilhe. A gente está aqui junto. Vi que a Jaqueline abriu o microfone, o Matheus está por aí, daqui a pouco ele abre. Normalmente ele abre sozinho. Como é que você está, Jaqueline? Eu não falei com você esses dias, como é que você está? Está tudo bem? Paz, pastor, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Tudo em ordem, graças a Deus. As lutas não são fáceis, né? Mas a gente vence, né? Sempre. Sempre, fé. É o que eu falei para vocês esses dias, é a fé. É a fé. Amém, pastor, Deus abençoe. Muita saudade de todos vocês, viu? Vocês são bênçãos na nossa vida, a gente sente falta porque a gente ama. E aí a gente sente falta. Mas em nome de Jesus, Deus vai dar a oportunidade e vai transformar vocês cada dia mais na presença de Deus. Fiquei muito feliz disso. Eu vi que você escreveu agora. Meu Deus, que linda essa palavra. Deus é bom, Jaqueline. Abraço na pastora, beijo, crianças, fiquem com Deus.
Obrigado, Jaqueline. Um beijo para você, para os seus filhos. Eu não esqueci do que eu te prometi. Eu e o Matheus, nós estamos resolvendo isso, tá bom? Nós Amém. vamos ajudar. Não vai faltar ajuda, não, tá? Fique em paz. O Amém. Matheus está aí, ele sabe disso, a gente está resolvendo. Nós vamos dar jeito, em nome de Jesus. Amém, pastor. Fica com Deus. Deus abençoe. Fica com Deus também. Amém. Ô, Matheus, tudo bem? Bem, pastor. Foi bom aí? Pura graça. Pura graça de Deus, né? É isso aí. Vamos ser forte e corajoso, vamos ser sacudido, porque Deus é com a gente. Quero agradecer a cada um de vocês que tem abençoado o trabalho aí na igreja. Obrigado por você que ama essa obra, que tem ofertado, que tem dizimado. A gente colocou a conta lá no grupo da igreja. Você honre lá, abençoe lá com amor a tua oferta, o teu dízimo. A gente conseguiu aí, por doação, foi um presente mesmo. Pessoas se juntaram para abençoar a gente comprar um filtro. Essa semana eu vou estar indo aí para a igreja para a gente colocar. Na sexta-feira agora a gente vai abrir a igreja para fazer um trabalho social com os moradores de rua. Embora a gente saiba que tem a pandemia, mas eles comem, eles precisam tomar banho, então nós vamos abrir e nós vamos fazer o culto na rua. Já falei com o pastor Hélio ontem, o culto é na rua. Eu vou botar os bancos para o lado de fora da igreja, porque a rua é pública, então eu boto os bancos para o lado de fora e ninguém vai poder me proibir de falar de Jesus no meio da rua. Pelo menos por enquanto não. Um dia eles vão, mas por enquanto eles não proíbem, então é na rua. O culto é na rua. E nós vamos botar uns bancos lá, o Matheus vai me ajudar, e você que puder, vem ajudar também. Nós não vamos aglomerar, não vai ser aglomerado, não vai ser de qualquer jeito, vai ser bem organizado para não botar em risco ninguém, para a gente cumprir o papel de fazer a obra de Deus sem correr risco a gente, sem pôr ninguém em risco. Então, vamos estar junto, você esteja orando em prol disso, tá? Porque é debaixo de oração que a gente faz as coisas, e ore por isso, ore por esses homens precisam ter a vida transformada, e é Deus que transforma, é Deus que faz a obra. Então, vamos orar, o nosso papel é orar e botar a mão na massa. Então, na sexta-feira... Pastor, Oi. eu queria reforçar se alguém poderia nos ajudar arrecadando máscara, porque se chegar algum morador de rua sem máscara, a gente precisa entregar. A pastora tinha deixado uma caixa de máscara lá na igreja. Sim, mas foi quando o José Carlos estava vivo, né? Aquela caixa desapareceu. Não sei se quando vocês limpou a igreja, vocês viram que ela não estava mais lá. Então não tem problema, a gente arruma outra, vamos, assim, qual que é a recomendação que está sendo dada? Vamos correr atrás, a gente corre atrás de pelo menos 2 caixas de máscara. Para quê? Para a gente poder dar 2 máscaras para cada morador. Porque é a orientação que eles estão falando, já que vai ter, por exemplo, quem tem que pegar metrô hoje, a recomendação é 2 máscaras. Quem tem que fazer transporte coletivo, 2 máscaras. Então, nós vamos atender todas as normas, vamos atender. Comprar um álcool de 70 lá, vamos colocar, vamos fazer do jeito que tem que fazer. Vamos fazer bonito. Vamos fazer bonito, em nome de Jesus. E vai dar certo, vai dar certo. Ontem a gente recebeu doação de um pouco de dinheiro para a gente poder comprar as toalhas, porque em nome de Jesus eu quero dar uma toalha digna para o morador de rua, eu quero dar uma toalha normal mesmo, uma toalha grande, ó, se seca aí, tome seu banho sossegado. Lógico que nós não vamos poder deixar eles lá meia hora no banho, né? Mas nós vamos deixar eles um tempinho lá. O Matheus sabe quanto tempo é, mas a gente vai organizar para fazer bem feito, muito bem feito, em nome de Jesus. E a pastora já está vendo aqui, a gente já está num projeto aí para comprar uma máquina de lavar para a igreja. Nós vamos ter uma máquina de lavar lá, em nome de Jesus. Vai dar certo, Deus vai operar, Deus vai operar. Porque eu oro, poxa, eu tenho que acreditar no que eu oro. Eu falo para Deus, Deus dá recurso, dá gente, manda pessoa, faz as coisas. Se eu não acreditar nisso, não tem o que eu fazer. Então, é esse o propósito, a gente fazer bem feito para a glória de Deus, porque o nome de Jesus tem que ser exaltado, viu?
Matheus, Vitória, vocês querem falar um pouquinho sobre esse projeto aí? Fica à vontade. Não tem muito o que falar não, pastor. É mais o ver mesmo. É que não tem como expressar em palavras, entendeu? Tamo junto. Dá para expressar. Tem o que dizer. A gente vai precisar de bastante ajuda sexta-feira, se alguém puder nos ajudar. Na sexta eu vou para aí mais cedo. Eu vou para aí cedo. Acho que logo depois do almoço eu já vou para aí. Que hora é o projeto? Que hora que vai ser? A gente vai começar em torno das 4h30, 5 horas. Ô, Matheus, só tem uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com o negócio das 8 horas da noite. Tá? Sim. A gente tem que conseguir lidar, por exemplo, das 4 até as 8 para acabar. Ponto, acabou. Entendeu? Mas das 4 às 4 são 4 horas. Não, sim, é o que eu estou falando. Eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo. Também porque a gente tem que estipular o horário, entendeu? Tipo, tem até tal hora para chegar, cortar o cabelo e tomar um banho. Passando disso, é só o banho, aí quando chegar muito tarde, aí já não dá, aí só escuta a palavra e a alimentação. Só que é bem mais complexo, porque a gente tem que pegar um dia da semana antes da sexta-feira e sair chamando eles e avisar isso. O pastor Hélio falou para mim ontem que ele vai mandar, não sei, acho que uns meninos para ajudar nesse negócio de tipo um evangelismo, de já avisar, de bater em cima disso. Eu não sei como vocês faziam. Então, e assim, eu não quero... Na verdade, era o alemão que saía para trás, que ele que sabia onde o povo se escondia. Então, eu não... mas o pastor falou de mandar o... Como que é o nome do menino lá que não quer sair da casa de recuperação nunca mais, o Matheus? Isso. Ele falou, vou mandar... Oi? Ele saiu do projeto. Então, ele falou, eu vou mandar o Mário Paulo para ajudar. Ele falou lá, depois você chama ele, Matheus, porque, na verdade, esse trabalho você vai tocar. Eu vou ajudar. Eu sou o ajudante, eu ajudo a organizar. Eu vou botar só a coisa para a gente fazer bem arrumadinho, para não ficar bagunça, só isso. Agora, a forma de fazer, quem vai fazer é vocês. Eu vou aprender com vocês. Então, tá tudo bem. Não me incomoda em nada isso. Pastor, então, vale. Eu vou publicar no grupo do bairro que eu tenho aqui, se tem alguma costureira, alguém que possa nos ajudar doando máscara de tecido, porque depois que eles saírem de lá, eles precisam de ter uma máscara na rua. E a gente entregava, porque a Denise, ela fazia e ela entregava depois do projeto. Se alguém puder nos ajudar com isso, que às vezes aparece costureira que tem, assim, sobrando, eles doam tudo pra gente. Tá bom? Você fica à vontade, Vitória. Qualquer coisa, pega aquela imagem que eu joguei no grupo, aquela imagem que eu fiz ontem, joguei no grupo, pega ela, põe no status do WhatsApp aí. A gente tem que movimentar a igreja, nem que seja na rede social. Coloca, querido. Sabe, eu publiquei lá que vai ter uma pregação, põe. Vamos fazer barulho, porque é a forma da gente alcançar pessoas também. Depois, quando eu subo essas mensagens aqui lá pro... Deixa eu só parar aqui a gravação, que senão ele estava gravando aqui, peraí.